Vamos pregar a palavra do Senhor nessa noite, meditar rapidamente, em poucos minutos. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo de número 10. É um culto de missões, né? E para tanto, vamos ver o que a palavra do Senhor nos ensina a respeito nessa noite. Aqui no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, o que nós podemos tirar de aprendizado para as nossas vidas? Porque nós estamos em constante aperfeiçoamento, irmãos. Ninguém nunca alcança o ápice dizendo assim, eu não preciso aprender mais nada, eu já estou ali em cima, assim, daqui agora é só carimbar. Não, a gente sempre precisa melhorar em alguma coisa. Sentados mesmos como vocês estão, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E o verso 2, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. O texto é por demais conhecido, sempre muito falado, né? Não, vamos rogar a Deus que envie obreiros para a sua seara. Mas o versículo 1, ele vai dizer assim para mim e para você, que o Senhor, ele designa pessoas. Nesse assunto aqui em específico do capítulo 10, havia uma comissão formada por 70 discípulos, e o Senhor disse: olha, eu vou dar uma instrução a vocês. E nessa instrução é uma coisa bem simples. Vocês vão se dividir, vocês vão de 2 em 2, e vocês vão começar a visitar cidades e lugares, e vocês vão falar do Evangelho. E olha que interessante. Primeiro ponto, é alguém que é designado por Deus para fazer uma determinada obra. E cada um de nós que está sentado aqui nessa noite foi designado por Deus para fazer algo para o Senhor. E o Senhor, ele designou esses 70 e disse: olha, vocês precisam fazer uma obra, só que vocês têm que se dividir de 2 em 2. E aqui, irmãos, dividir-se de 2 em 2 fala de andar em harmonia com alguém. Como é que a gente prega se a gente não está em harmonia com alguém? Como é que a gente vai levar o Evangelho se a gente tem uma dificuldade em entender que o outro não é igual a mim? De que há diferenças muitas das vezes no nosso trato, diferenças de entendimento, diferenças essas às vezes na cor, diferenças no time que o outro gosta, diferenças no ritmo de música que o outro gosta, nos dias da semana. Até Paulo fala a respeito disso em uma determinada epístola, que um achava os dias todos iguais, outro achava que os dias eram diferentes, mas o Senhor, ele diz: olha, independente disso, eu preciso que vocês andem em harmonia, porque vocês andando em harmonia, fica muito mais fácil de vocês alcançarem lugares mais distantes. Porque imagina que quando você não está em harmonia com alguém, o outro fala assim: pega a bolsa aí. Fala: por que eu? Pega você. Ué. Quando não está em harmonia, sim, é difícil, né? Você traz a bolsa? Não, por que o irmão lá falou que era para você levar a bolsa. Não, leva você. Aí fica naquele jogo de empurra e acaba não indo para lugar nenhum. Mas quando há harmonia, quando há entendimento, parceria, que é a palavra principal, quando há parceria, quando o outro fala assim: você consegue levar? Deixa comigo, varão, eu levo. Porque quem vive em harmonia, vive em parceria, tem o coração disposto para fazer qualquer coisa. Aí você não precisa estar: escuta, ei, vamos. Não. É a própria pessoa que diz: ei, não, pode deixar comigo. Não, eu vou, pode deixar comigo. Pode contar comigo. Você nem chamou a pessoa, ela já está dizendo: pastor, pode contar comigo. Por quê? Porque entende que a sua contribuição, mesmo você achando ela pequena, para Deus ela tem um peso de glória. Porque a balança que o Senhor pesa as suas atitudes e as suas ações para te dar galardão, ela não tem o meu crivo, mas é o crivo do Senhor. É Deus que olha. Quando a Bíblia fala a respeito de obras, ela fala de feno, de palha, de madeira, de pedras preciosas, de prata e de ouro.
Só que quem julga e quem analisa isso na balança não é o irmão Fernando. É Deus que pega. Quando você chega para ele, entrega aquela obra e ele fala, peraí, coloca na balança. A balança de Deus ela é sempre justa, não é como a balança mundana, que a balança mundana ela pode ser alterada por algumas ações, mas não, a balança de Deus é justa, por quê? Quando ele coloca ali, ele pesa. Não, essa obra aqui é ouro, essa obra aqui é prata, não, essa obra aqui é pedras preciosas. E infelizmente existem as outras 3 categorias, a madeira, o feno e a palha, que não tem peso nenhum e não tem valor nenhum, e diante do fogo ela será queimada. Mas vamos avançar um pouquinho mais. E dizia-lhes, olha, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Mas espera aí, pouco? Ele mandou uma equipe de 70. Será que não está meio enganado? Aí será que Lucas acabou pensando e colocando a sua respectivo entendimento aqui, falando, poxa, mas só 70? Não. É que cada um de nós, irmãos, consegue alcançar aquilo que Deus determinou para que nós venhamos a alcançar. Como assim? Eu vou melhorar para você entender. Aquilo que Deus deu na mão do Magno é só o Magno que consegue fazer. Aquilo que Deus deu na mão da Adriana é só a Adriana que consegue fazer. Não adianta ela pegar e transferir, ei, Carla, faz essa obra aqui. Faz essa obra aqui para mim. Não, mas não, você vai conseguir fazer. Não. Para cada um, Deus dá uma determinada função. E através dessa função é que Deus vai requerer de nós depois que nós venhamos a trazer os frutos daquilo que Ele nos entregou. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Vamos explicar. Não leveis bolsa. Por quê? Eu não tenho que estar preparado, nesse caso aqui, levar bolsa naquela época, era alguma coisa que tiraria a sua atenção. Quando ele diz, olha, não leveis bolsa, não leva nada que vai tirar a sua atenção. Nada que vai ficar tirando a sua preocupação e a sua mente voltada para aquilo que você vai fazer. Não leva alforge também. Alforge era uma espécie de mochila, onde a pessoa colocava ela ali, e aquilo tornava a viagem desconfortável. Tira as preocupações e não leve com você nada que tire o seu conforto. Mas que você possa estar com a mente completamente livre e voltada para aquilo que você foi mandado fazer. Não leva sandália também. Nossa, peraí, mas acho que o Senhor errou, hein? É para ir descalço? Não. Era para confiar que a provisão do Senhor era suficiente, que Ele ia me guardar na minha viagem de ida e na minha viagem de volta. Porque você pode procurar aí na sua Bíblia, aí eu te desafio a você procurar durante todo o livro de Êxodo, Números e até Deuteronômio, você não vai ver Deus dando sandálias para ninguém no deserto. Porque Deus falou, a partir do momento que vocês entrarem no deserto, a sandália está garantida até o final da viagem. Não leva a bolsa, não leva alforge. Não leva sandálias, ou seja, nada que vai tirar a tua atenção, nada que vai te causar desconforto, nem aquilo que você tem que ficar preocupado porque Deus já falou que Ele vai cuidar. E a ninguém saudeis pelo caminho. Isso aqui hoje parece um pouco estranho, né? Se você não explicar isso aqui, é capaz de alguém entender e falar assim, peraí, mas o Senhor disse que era para ser meio mal educado, né? E, poxa, se alguém chegasse e falasse, Pai do Senhor, você respondia? Ou como diz hoje uma versão muito moderna, nossa, mas deixou no vácuo. Não, não é isso não. As saudações dos judeus elas eram muito demoradas. Aquilo levava tempo. Então o que o Senhor está dizendo para mim e para você, olha, não leva nada que te tire o desconforto, que te traga desconforto. Não leva sandálias porque Deus já disse que vai garantir a sua ida e a sua volta, Ele tem cuidado de você. E a ninguém você saúde pelo caminho, por quê?
A obra que eu tenho dado na sua mão é uma obra que tem urgência. Não pare para fazer outras coisas que vão fazer com que você esqueça da urgência daquilo que Deus mandou você fazer. A obra era urgente. Por isso, essas instruções estão aqui no versículo 4. Em qualquer casa onde entrardes, versículo 5. Dizei primeiro, paz seja nesta casa. Chegou? É bondade? Entra aqui. Só que há um porém aqui, algo muito interessante aqui para a gente meditar. Eu só consigo levar paz na casa de alguém se eu transporto essa paz na minha vida. Ninguém dá aquilo que não tem. Como que você chega na casa de alguém e fala, paz seja nessa casa, se eu vivo em tribulação dentro da minha própria? Se eu não consigo viver em paz em tudo aquilo que eu vivo? Eu preciso que a paz primeiro esteja dentro de mim, porque eu sou um representante da paz. Hoje, quando você é convidado para ir na casa de alguém, lembre-se que você tem que transportar essa paz. Mas espera aí, mas de onde que vem essa paz? É só você lembrar que ele disse assim para mim e para você: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa é a paz que nós temos que transportar. Pode ter guerra em todos os lugares por aí afora, mas quando você chega, você tem que trazer a paz. Não, calma. Não, mas estão brigando ali. Calma, varão, calma. O chicote estava estralando no deserto e quando alguém ia falar com Moisés, calma. Diz a Bíblia que Moisés era o homem mais manso da terra. Ainda assim, conseguiu bater na rocha, mas era o homem mais manso da terra. Vamos acelerar aqui. Paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Quanto mais paz você transmite, mais paz você recebe de volta na sua vida. É um investimento no reino, é um investimento eterno. Em que investimento financeiro aqui você deposita alguma coisa e depois recebe em volta alguma coisa? Sem risco, sem haver problemas na economia que você corre o risco de perder o seu investimento. No céu, tudo que você investe, Deus te dá em retorno. Você investe, Deus dá em retorno. Você dizima na obra, Deus dá em retorno. Você oferta na obra, Deus dá em retorno. Você transmite apenas a paz para alguém e Deus fala, manda mais paz para ele de volta. Amém, irmãos? Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Isso aqui é muito sério, porque existem muitos obreiros hoje em dia que acabam achando que a gente vive da obra. Não. Tem gente que entende errado esse negócio de vive da obra. Nesse caso aqui, a instrução era que a pessoa ficasse comendo e bebendo do que fosse servido, sem querer receber nenhum tipo de tratamento um pouquinho especial, porque afinal de contas ele representava alguém maior do que ele. Hoje em dia existe muita gente usando isso a seu bel prazer para trazer transtornos e problemas na vida dos outros. Meu irmão, nós somos representantes de Deus, nós somos representantes do reino, mas nós precisamos entender que o nosso Senhor, Ele é humilde e que nós devemos ser humildes como Ele também é. Porque o Senhor disse, não leva bolsa, não leva alforje, não se preocupa com sandália, não demora em fazer nada. Chega na casa, carrega a paz que você está transportando e o que te apresentarem para você se alimentar, você se alimenta lá. Não procura nada em especial não, porque digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Não, essa casa aqui é muito humilde, eu sou muito mais bonitinho. Será que não tem mais nenhuma casa mais humilde? Uma casa, melhor dizendo, nenhuma casa melhor, uma casa com piscina, sei lá, uma casa de alguém que tenha carro bonito, isso e assim. Não muda de casa em casa. Você chegou, você fica ali. Eu imagino que quando o Senhor fala para Elias, olha, já preparei uma viúva lá de Sarepta para cuidar de você, ele, opa, agora pronto, maravilha. Quando eu chegar lá é Alphaville. Com certeza vai ser uma casa bonita, irmã Mirinha, vai ser aquela bênção, vai ter um quarto lá, todo mobiliado, bonitinho. Quando Elias chega, a mulher está catando cavaco, porque nem alimento e nem nada, nem gás no fogo ela tinha. Elias deve ter olhado assim e falado, não é possível, Jeová, acho que o Senhor errou de endereço.
Não. É que a bênção que está sobre a sua vida, Elias, você vai dar para ela, e a vida dela vai ser mudada, e a sua também. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, curai os enfermos que nela houver. Como assim? Quer dizer que todo mundo que eu impor as mãos a partir de agora vai ser curado? Curar os enfermos não é só aquela cura milagrosa de a pessoa estar ali, e você vai impor as mãos e o paralítico saiu andando, não. Muitas das vezes esse enfermo que você vai curar é alguém que você vai transmitir simplesmente uma palavra e dizer, olha, se acalma, o socorro de Deus está a caminho da sua vida. Só isso, irmãos. Porque é muito fácil, Paulinho, a gente transmitir uma palavra para alguém que ela já está na beira do abismo. Aí ela precisa de uma palavra para ela ser curada. Aí sabe o que a gente faz? A gente dá uma palavra pior. Acaba de empurrar para o abismo. Você encontra alguém que está descontente de repente no ministério e fala, quer saber? Rapaz, eu não estou bem lá no ministério não. Poxa, eu estou meio entristecido com algumas coisas lá. Aí você vem de você falar assim, meu irmão, fica lá. Jesus é bom. A obra é feita de pessoas falhas mesmo. A igreja é feita de seres humanos. Fica lá, não sai não. Deus vai te visitar, Deus vai te dar vitória. Aí sabe o que a pessoa fala? Rapaz, lá na minha igreja também está só Jesus. Em vez de ela ajudar o outro a fortalecer a sua fé, ela, não, lá no ministério também está só Jesus. Tem um pastorzinho lá que é só por Deus. É aqui que está a grande questão. Você é representante de quem? Quando você chega e diz, olha, acabou de chegar o reino de Deus, é porque quem que está trazendo o reino de Deus? É você com a sua vida. Nós somos representantes do reino de Deus. Curai os enfermos que nela houver e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus? A pessoa tem que ver na sua vida algo diferente. Em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade que se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto já o reino de Deus é chegado a vós. É isso exatamente o que eu acabei de explicar. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas já há muito tempo, assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. O que Deus está dizendo exatamente, explicando aqui, é que algumas cidades eram tão soberbas que não entendiam o tempo da sua visitação. E muitas das vezes na nossa vida, Deus nos traz uma palavra que nós precisamos e somos carentes para ser transformados, mas a nossa soberba não deixa a palavra entrar no coração. Sim. Sabe por quê? Porque a gente analisa o vaso. A gente analisa o vaso. Deus traz uma palavra poderosa de transformação, mas a gente analisou o vaso dos pés à cabeça. Porque acha que com a gente Deus tem que usar alguém de nível teológico, diferente. Alguém que estudou em Harvard, em Oxford e assim por diante. Não. Vamos caminhar para o final. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo que para vós, e tu, Cafarnaum, serás levantado até o céu, até o inferno serás abatido. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Nós somos representantes de alguém, nós temos que transmitir a mensagem que não é nossa. A mensagem vem de alguém que falou para a gente transmitir. Se não ouvirem, não é porque estão não ouvindo você, é porque não querem ouvir a fonte. Só que quem rejeita você está rejeitando aquele que nomeou você para ir. Verso 17 para a gente finalizar.
Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Voltaram felizes só por causa dos resultados. Senhor, a gente expulsou o demônio, sabe? Aconteceu uma série de coisas e a gente ficou tão feliz. Quando que é a próxima oportunidade aí para a gente ir? Porque, afinal de contas, a gente quer mostrar que a gente é diferente. A gente quer mostrar que a gente é o cara. Não é isso não, vocês não entenderam nada. E Jesus disse para ele: olha, eu vi Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Ou seja, isso que está acontecendo com vocês não é vocês, é o poder que eu coloquei sobre vocês. A autoridade é do nome. Tudo que vocês fizeram não foi no nome de vocês. É a autoridade que eu coloquei sobre vocês. Lá em Atos dos Apóstolos aparece alguém tentando expulsar demônio e chega lá e fala assim: ó, eu vos conjuro pelo Jesus que Paulo prega. Aí ele fala assim: eu bem conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, bem conheço também quem é Paulo, mas você quem que é? Sabe por quê? Porque não estava revestido da autoridade, do poder que o Senhor coloca sobre a vida de cada um de nós. Quando alguém te pedir para ir fazer oração na casa de alguém, vai. Ah, mas eu tenho que falar com o pastor primeiro. Ah, eu tenho que fazer uma campanha de 12 dias de jejum e oração antes de ir na casa do pastor. Não, claro que não. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por quê? Vai com o meu nome. É isso que Jesus diz, vai com o meu nome. Chega lá, não é no seu nome não. Quando fala, ó, em nome de Jesus. Pronto. Chamou o nome da autoridade. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos por estar o vosso nome escrito lá no livro da glória. Essa obra que Jesus está dizendo para a gente finalizar é isso. Essa obra, essa missão, ela é passageira. Ela tem início, ela tem meio, ela tem fim, ela tem etapas, ela tem estratégias, ela tem estruturas. Você sempre vai se lembrar da bolsa, do alforge, vai se lembrar da sandália. Mas uma coisa que você precisa lembrar é que uma hora isso vai terminar. E quando isso terminar, o mais importante de todas essas coisas é que o seu nome está escrito com uma caneta gloriosa de ouro no livro da vida. Amém, irmãos? Vamos terminar por aqui. Eu teria mais coisas aqui para a gente falar, mas a hora já foi embora. Vamos ficar apenas até o verso 20. Fique em pé nesse momento em nome de Jesus.